Essa é uma pergunta muito bonita, muito importante e é difícil até de encontrar palavras para descrever. Olá, eu sou Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro Nasce 40 anos. Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber Natanael Oliveira para mais uma entrevista. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer. Natanael, a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua história, sua origem, onde o senhor nasceu e quando o senhor se tornou adventista. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Eu nasci no ano de 1970, naquela cidade, de uma família de 4 filhos, e meus pais já eram adventistas quando eu nasci. E a minha identificação musical, ela já começa ali dentro da igreja adventista, né? Porque dentro da igreja a gente começa já a cantar e ouvir música, e isso foi trabalhando de forma muito bonita e boa a questão auditiva da vida profissional que eu tenho hoje. E quando o senhor se batizou, sua família já era adventista, pelo que eu vejo? Sim, eu me batizei em 79 como desbravador da igreja que eu frequentava, a igreja do Arruda, em Recife, né? E depois de um certo tempo fui estudar num colégio interno que tínhamos no estado, que era o ENA, Educandário Nordestino Adventista, de onde tenho alguns amigos que inclusive trabalharam e trabalham comigo até hoje aqui no UNASP. Uhum. Foi no ENA que o senhor conheceu sua esposa? Não, nós nos conhecemos em Recife. Ela era da igreja, do mesmo distrito que eu, e quando eu voltei do internato, nós nos casamos e logo, alguns anos depois, nos fomos agraciados com 2 filhas. Eu, a esposa e 2 filhas. É a nossa família. E como foi a carreira profissional do senhor? O senhor tem especialização em algumas coisas, sua carreira acadêmica? Vamos lá. Meu pai já trabalhava como afinador de pianos, luthier de pianos, né? Como alguns chamam hoje. E desde a infância, eu me lembro dos 8 anos de idade, eu já começava a me envolver com a mesma atividade, né? Aquilo me identificava de forma assim muito lúdica. Eu brincava com as peças dos pianos e começava a fazer diferenças e diferenciações entre marcas e modelos. Para uma criança que entra numa vida profissional nessa faixa etária, isso é muito bom, porque na idade do aprendizado eu pude fazer as minhas definições, né, de marcas, equipamentos, de modelos, enfim, sobre a questão do trabalho com pianos. Então o senhor veio desde criança já desenvolvendo essa profissão? Desenvolvendo essa profissão. Aos 20 anos, mais ou menos, eu vim trabalhar aqui numa fábrica de pianos em São Paulo, onde fiz um curso que era oferecido ali, e depois eu voltei para Recife para fazer a parte de assistência técnica desses instrumentos que esta fábrica vendiam para toda a região do Nordeste do Brasil. Então eu era alguém que era conhecido por eles, e também tive a oportunidade de conhecer muito a fundo aquela marca, aquele instrumento, para poder fazer assistência técnica na região Nordeste do Brasil. Interessante, interessante. E quando que a sua história se une à história do NASP Engenheiro Coelho? Vamos lá. Essa união ela acontece meio que por acaso. Em 1995, ali no segundo semestre, eu vim fazer uma visita a um amigo que morava em Hortolândia, o Djalma. E ao chegar lá, fazendo a visita a ele e tal, ele me disse: olha, hoje eu vou dar um pulo lá no NASP Engenheiro Coelho, você não quer ir comigo? Novo e aí, como era chamado, né? Eu disse: olha, vamos, eu sou a fim de conhecer, que não conhecia. E viemos. Quando chegamos aqui, ele foi participar de uma reunião que estava acontecendo e eu fui conhecer o campus. Obviamente era muito diferente do que temos hoje. Boa parte dos prédios que hoje temos na instituição não existiam ainda. E quando eu cheguei lá na casa sede da antiga fazenda, Lagoa Bonita, né, que era naquela ocasião o Conservatório de Música, ao chegar lá eu fui recebido pelo diretor e eu disse: olha, eu estou conhecendo o colégio e tal, e começamos a conversar. E ele disse: mas você trabalha com música? E eu me apresentei. Eu disse: eu não sou professor de música, eu trabalho afinando pianos e restaurando pianos em Recife, e contei um pouco da minha história. E ele se interessou, ele disse: olha,
não tem como você afinar um piano para a gente? Eu disse, olha, infelizmente não estou com o meu equipamento, mas posso voltar amanhã, outro dia, se lhe interessar. E eu voltei no dia seguinte, afinei o piano. Quando eu terminei, ele disse, bom, agora eu quero que você afine todos os outros. Não eram muitos, naquela ocasião só tínhamos 7, 8 instrumentos no máximo, em todo o campus. Só para a gente ter uma noção, hoje nós temos 22. E aí, desde aquela ocasião até o final dos anos 99, eu fiquei vindo de Recife 2 vezes por ano, afinando e fazendo a manutenção dos pianos, no que era necessário, e voltava para Recife. Normalmente no mês de janeiro, onde eu também participava do encontro de músicos e fiz isso durante 29 anos, eu só perdi o primeiro encontro, né? Trabalhando, fazendo a manutenção e também ministrando aulas. E no segundo semestre eu vinha sempre na Semana da Arte, que naquele tempo ela acontecia com a implantação da Faculdade de Música, ela acontecia no mês de agosto. Então, meses de janeiro e agosto, eu, morando longe, eu sempre estava aqui no NASP participando da música no campus. O senhor comentou um pouquinho sobre a questão do encontro de músicos, né? Conta pra gente a sua experiência em relação a esse evento. Qual a importância que o senhor vê ele para a Igreja Adventista? Olha, como eu posso falar com base histórica já de 29 anos, o que mais me alegra ver hoje como resultado do encontro de músicos que é produzido e foi produzido durante esses anos todos, é que onde eu vou hoje, numa igreja, num colégio interno ou num colégio adventista de grandes cidades, Brasil afora, trabalhar com manutenção de pianos, eu encontro aqui professores, obreiros, leigos e muitos outros que se envolveram com música e que passaram pelo encontro de músicos em vários momentos. Então, a gente percebe que a importância real do encontro de músicos e da música produzida aqui no campus, a gente não consegue mensurar. Porque lá na igreja simples ou em grandes igrejas adventistas, nós encontramos pessoas que passam pelo encontro de músicos e, vou mais além, pessoas que passam pela graduação em música aqui e que hoje estão servindo a Deus, trabalhando com música nessas igrejas e colégios. E a música, ela transporta não só das igrejas, mas também na sua casa, sua família, né? Ah, sim. E como é que foi o início aí do desejo da sua filha também de estudar música aqui? Como o senhor teve essa experiência de ser pai de uma estudante de música? Quando ela terminou o ensino médio, estávamos apreensivos em casa, saber o que é que ela vai escolher e tal. Ela já tinha dado algumas dicas, mas eu costumo dizer que a Jéssica não conseguiu fugir da música, sabe? De uma forma muito natural, ela foi se envolvendo com o estudo de instrumentos, com o estudo do piano, com aulas. E quando chegou na hora de decidir, ela disse, olha, realmente eu não tenho para onde ir, é música, o que eu quero, o que eu gosto e o que vou fazer. Então ela fez música aqui no NASP, né? E trabalhou um bom tempo depois que se formou aqui na instituição e em outras igrejas também, fez a pós-graduação e depois ela passou um tempo fora do país, né? Estudando, fazendo mestrado, se aperfeiçoando melhor na área acadêmica musical, no estudo do piano. Certo. Conta pra gente quando que vocês mudaram finalmente para cá e como é que foi esse processo. Certo. Essa mudança aconteceu exatamente no final do ano de 1999. Na virada do século, nós saímos de mudança, né, de lá, de Recife, e no mês de janeiro nos instalamos aqui e passamos a morar aqui, próximo ao campus, né? As filhas passaram a estudar aqui, eu eventualmente também fui aluno da graduação aqui, minha esposa também estudou aqui e as 2 filhas. Então, a Jéssica que fez música, a Ellen que fez a engenharia civil, todos nós, a partir daquele momento em que nos estabelecemos aqui como moradia, nós passamos a ter uma história com o NASP Engenheiro Coelho. E o que o NASP representa e representou para a sua vida e para a sua família? Essa é uma pergunta muito bonita, muito importante e é difícil até de encontrar palavras para descrever. A mudança foi muito significativa em termos de oportunidades,
em termos de qualidade de vida, né? Principalmente para as duas filhas. E, acima de tudo, o que eu poderia pontuar de forma muito significativa é o fato de que, em todos os momentos, mas principalmente no momento da mudança para aqui, nós encontramos a mão de Deus dirigindo todas as coisas. Então, isso para mim é tudo e foi muito importante. E ao longo desses 24 anos, 25 anos que moramos aqui, eu percebo que Deus continua ainda. Às vezes com pequenos ou com grandes detalhes de nossa vida, da nossa família, Ele tem guiado e dirigido, assim como com certeza tem feito isso nessa instituição. Certo. Natanael, dentro de toda a sua experiência no NASP, o que mais te marcou? Talvez um evento, uma situação, uma história. O que foi o grande marco do NASP para você? Olha, eu tenho alguma dificuldade para pontuar aquela coisa única e especial. Eu diria que algumas coisas muito especiais aconteceram aqui. O momento em que as filhas entregaram a vida a Jesus, isso marcou bastante a minha vida. O momento em que vi minha esposa e as filhas se graduando aqui, profissionalmente se formando numa instituição cujos valores são extraordinários, com notas significativas diante das instituições educacionais do nosso país, mas, acima de tudo, elas e eu também conseguimos enxergar dentro da instituição valores celestiais. Então, todos os eventos que marcam e marcaram a nossa vida aqui, musicalmente falando, as gravações, os grandes eventos como Heróis da Fé, ou mesmo um grande coro especial no final de semana de oração, que aqui no campus é muito significativo, todos eles fazem com que o conjunto da obra da vida cristã, minha e de minha família, tenha um outro significado dentro do NASP. Certo. Natanael, eu queria só mais uma pergunta, acho que é especial. O que você espera para o futuro do NASP? Olha, eu sempre vi essa instituição como uma grande luz. Quando eu vejo hoje jovens dentro da área musical, ou mesmo em outras formações de graduações aqui, saindo dessa instituição preparados ou com um grande desejo de servir a Deus ao redor do mundo, eu consigo entender mais uma vez que o objetivo de Deus ao implantar essa instituição aqui foi alcançado, que é levar a mensagem dele a todo mundo. E isso me encanta, sabe? Eu tive o privilégio de ter também as filhas envolvidas em missões aqui do NASP, e isso faz com que você consiga visualizar os resultados que um dia, muito em breve, iremos colher, quando pessoas que jamais imaginávamos vão chegar e dizer, olha, por conta da influência do NASP, ou da sua família, da minha família, eu conhecia Jesus e isso mudou a minha vida. Eu acho que essa instituição, ela esteve, está e estará sempre mudando vidas e preparando pessoas para falar aos outros do amor de Cristo. E é isso que eu espero dessa instituição. Obrigado, Natanael, pela sua história, pelo seu relato. E a gente vê aqui que, desde afinador de pianos a professor de música, a sua história marcou o NASP, né? E o NASP marcou a sua história, a minha história, né? também, com o NASP é certeza. essa linda relação entre missão, música e tudo especial que forma essa vida NASPense que a gente tem, né? E a gente encerra mais uma entrevista e obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Continue seguindo o NASP 40 anos. Aqui seus sonhos se realizam.